Tô meio de saída para ir comprar pão lá no Jaú, mas como eu fui no quintal e comecei a bater o texto lá, tem hora que me dá essas compulsões, essas manias, de bater o texto da Clarice Lispector. Então, eu estou escrevendo lá o projeto que agora abriu os editais, tem o Pipa aqui em Botucatu, né? E tem o Aldir Blanc. Aldir Blanc me falaram que é mais para música, né? O Paulo Gustavo era mais para audiovisual, para os filmes. Então, eu comecei a escrever. Eu escrevi lá o Hanfuk, que eu acho que já fiz até áudio do roteiro. A cena do Hanfuk, né? Que é o Hanfuk, que é o robô que eu estou fazendo. Que é do Homem de Água também, uma continuação. Então eu pus assim, do projeto, essa é uma continuação, a cena chama-se Hanfuk. É uma continuação do curta-metragem O Homem de Água, como se fosse uma série episódica, né? O episódio de uma série de curtas-metragens que tem uma continuidade onde eu pinço uma cena anterior do curta anterior e desenvolvo toda uma trama própria e vou dando uma continuidade. Então o primeiro serve como um modelo inicial, onde eu vou buscar algumas cenas, onde o escafandro, né, e os personagens que aparecem ali, eu adiciono novos personagens e trabalho que nem o efeito Rashomon, sabe? Que tem um evento e é contado por um ponto de vista diferente. Mas não é assim óbvio, o efeito Rashomon é esse. Eu me inspirei um pouco nisso e estou contando a minha história, né? Novidade, para entrar o Hanfuk, esse demônio aí, ó, é um robô que é um verdadeiro demônio. Mas eu fui lá pro quintal e eu fiquei pensando, a escrita tem que ser clara, é muito difícil, a gente tem que pensar, reler o que escreveu, ser coerente e vai aperfeiçoando. Eu acabei de ler o Pedro Páramo, que era uma coisa que estava faltando em mim, de cultura de tudo, esse tão famoso Juan Rulfo, Pedro Páramo. Entrou na Netflix lá, vinha com mala, como é que é? A procura do meu pai, um tal Pedro Páramo. Vinha com mala à procura do meu pai, um tal de Pedro Páramo. É muito legal ver. Aí eu comecei a ler, em suma, não é isso que eu quero falar. Gravei, deu 4 horas e meia, bastante, dividi em duas pastinhas. E daí eu fui lá para o quintal bater um pouco o Se Eu Fosse Eu da Clarice Lispector. A Clarice Lispector é muito louca. E eu nunca acerto, eu nunca consigo. Quando a gente vai escrever, além de ter a coerência, a gente tem que ter uma apresentação ali. A ideia de fazer uma... Qual que é a premissa? A premissa, né, tem um desafio. Depois uma sinopse, ela não precisa contar o final. Então a premissa do Hanfuk é uma, né? Se você tivesse a oportunidade de trazer de volta um ente querido que você perdeu, se usando de técnicas de informática, de tecnologia, qual pessoa que você escolheria? Essa seria a premissa. Aí a sinopse é: o psicólogo Eric, desempregado, recentemente viúvo, que tem um filho que está muito triste, que é filho único, que não tem amigos, nem um irmão, tem a oportunidade diante da contratação de um emprego novo, de testar um androide que imita um ser humano. Lhe é perguntado pela escolha que ele prefere da aparência desse androide. E ele fica tentado, lógico, de fazer a aparência da mulher que ele perdeu. Tanto para ele mesmo quanto para o filho seria uma reposição muito interessante. Mas ele age com bom senso, pensando que é de melhor juízo
a escolha da aparência do filho dele. Quem ele gostaria de ver naquele Android que ele vai testar, que é o irmão gêmeo para o filho dele. Ele se muda de cidade, de casa, ele vai para um apartamento e é um projeto na surdina. O menino passa a estudar em casa. E ele vai testar a humanidade desse Android aí. E realmente a coisa dá os burros na água, né? Porque no final dá merda e ele pede demissão do emprego e devolve o Android. Mas a empresa o aprova para trabalhar agora com seres humanos, como se fosse um teste para ele trabalhar como psicólogo numa empresa de tecnologia com pessoas. E é lógico que na continuidade disso daí são pessoas que são cobaias de um experimento da tecnologia. O negócio é tudo de caso pensado. Então, é isso. Tava lá a premissa, uma sinopse. Essa sinopse eu transformei ela num resumo, contando assim. Então, a sinopse é só quem escolheria, né? Se ele vai escolher o que lhe atrai mais, que é a esposa, a aparência da esposa que ele perdeu, que faleceu, ou a aparência do filho, que gostaria de ter um irmão gêmeo. Então, a sinopse vai parar aí, nessa pergunta, né? Então, a premissa, e se você tivesse a oportunidade, quem que você escolheria? A sinopse coloca a situação ali, contextualiza e fala quais são entre uma pessoa ou outra, né? Aí tem o argumento. O argumento é meio isso que eu falei, mas era sequencial. E eu percebi que o argumento tem uma narrativa. Não é só tirar os diálogos do roteiro, a sequência do cena a cena, e tirar os diálogos e contar. Também tem uma coisa de narrador. Eu posso simplesmente preparar o que a pessoa vai vir a entender assistindo o filme. Então, naquela cena ela não entende, mas eu já posso dar de bandeja nesse argumento qual é o momento que ele se encontra, o que ele está pensando. No roteiro eu não posso fazer isso, eu tenho que mostrar através de expressões faciais, gestos, atitudes, falas, e a pessoa deduzir que, pela sequência da próxima cena que virá, que aquilo é o pensamento daquele momento. Ele está vivendo, o que vai vir é o que ele está pensando, e ainda é uma memória do passado, ele está lembrando. Né? Isso no roteiro, mas no argumento eu posso deixar claro. Ele se lembra, ele está lá sozinho, sentado na poltrona, num apartamento novo. Né? Ele foi recém-contratado, então eu posso... Lá a cena não vai mostrar que ele já está contratado, que está num apartamento novo. Vai mostrar ele sentado numa poltrona, olhando para o retrato da família, ele, a esposa e o filho, e lembrando dele guiando o carro, na verdade, saindo da casa velha, vindo para essa nova, e ele já está na nova. Então, quando eu estou contando, eu posso explicar isso, porque é até legal para depois fazer um tratamento no roteiro para a equipe dos atores, essas coisas todas, ficar claro, ver se está transmitindo, se tem as informações para depois a pessoa chegar à conclusão disso, entender, contextualizar, se vai contextualizar depois. Mas lá vamos nós. O Se Eu Fosse eu mandei vários lá no quintal. Comecei a bater o Se Eu Fosse Eu da Clarice Lispector. Aí eu lembrei do arco dramático de pessoas muito loucas, que usam uma máscara facial, de repente é perguntada sobre coisas que ela não gosta, ela fica com a cima baixa, aí aquela máscara facial de felicidade começa a virar o olho, começa a vir uma revolta, aí vira sádica, ou sádico, e começa. Então é um arco dramático. Então eu pensei que o Se Eu Fosse Eu é meio isso. Começa com uma simpatia, olha, quando vou contar uma coisa aqui, quando eu não sei, quando eu guardei, sabe, é um papel importante e a procura ela se torna inútil. Pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar que eu escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão impressionado com a frase,
se eu fosse eu, que a procura do papel ela se torna secundária, eu começo a pensar, diria melhor, começo a sentir, e eu não me sinto bem. Experimenta. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo no início se sente um constrangimento, porque a mentira que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodaram. No entanto, eu já li biografias de pessoas que passavam a ser elas mesmas e mudavam completamente de vida. Eu acho que se eu realmente fosse eu, meus amigos não me cumprimentariam na rua. Por quê? Até a fisionomia do meu rosto ia ter mudado. Como? Eu não sei. Metade das coisas que eu faria, eu não posso contar. Tem intuição por um certo motivo que eu ia terminar preso na cadeia. Se eu fosse eu, dava tudo que é meu, ia confiar o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova, no desconhecido. No entanto, eu tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas, loucura da festa que seria, teremos, enfim, a experiência do mundo. Pensei, experimentaríamos em pleno a dor do mundo, a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas seríamos, por vezes, tomados de um êxtase de alegria pura e legítima, que eu mal posso adivinhar. Não, já estou de algum modo adivinhando por que é que se diz sorrindo. Também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Não consegui passar. E eu estou aqui mal colocado porque eu não quero vazar. Se eu ficar assim, eu não apareço. Mas perceba o arco dramático. Tem um enlouquecimento e ao final tem um arrependimento. Então eu não consegui fazer, mas se a gente pegar o texto e dividir ele, entender para onde ele está indo e depois entender a mudança, começa de um jeito, aí vai para outra, a coisa descamba, aí fica uma loucura completa e depois fala, não, já estou imaginando, por que é que você diz sorrindo? Também uma revolta, vira um sadismo no final. De pudor, tive pudor, sabe, vergonha, que é grande demais. Quer dizer, parece que embarca naquilo. É muito louco, vou passar o resto da vida pensando no se eu fosse eu, como que seria essa divisão e o que ele faz dentro da gente, né? É isso, agora eu vou comprar pão no jogo que eu ganho muito mais. E demorei, vou trocar essa camisa que é figurino. Tchau.